Eu sempre tento trazer novos quadros aqui para o canal, para a gente falar sobre coisas diferentes, dar uma inovada, e esses dias eu estava pensando em filmes que eu costumava assistir, sei lá, há 15, quase 20 anos atrás, na sessão da tarde, no cinema em casa, e eu pensei, voilá, por que não fazer um quadro só para me dedicar a esse tipo de filme? Então, se prepare que hoje é o primeiro vídeo do quadro Filmes que Ninguém Lembra e Você Não Quer Esquecer. Que nome maravilhoso! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, para o nosso primeiro Filmes que Ninguém Lembra e Você Não Quer Esquecer. Eu vou dar uma contextualizada nesse bendito nome, porque boa parte desses filmes que eu mencionar são filmes que talvez as pessoas não se lembram mais, são filmes que, às vezes, por ter passado há tantos anos e já não passarem mais na televisão, o povo nem lembra, ou até mesmo pessoas não tiveram oportunidade de assistir esse filme há, sei lá, 15, 20 anos atrás, na sessão da tarde, no cinema em casa, ou a galera que também é mais nova, você aí que é adolescente, que é criança, também tem a oportunidade de conhecer esses filmes aqui. Se você por acaso ainda não me segue, não me acompanha lá no Instagram, me siga lá, @lucasthmaia, que sempre tem algumas novidades aqui sobre o canal também. Primeiro da nossa lista é um filme chamado Guerreiros da Virtude. Alguém lembra desse filme aí? Eu assisti esse filme, eu acho que umas 4, 5 vezes na sessão da tarde. A sessão da tarde, o cinema em casa, era muito bom, porque a gente chegava, eu estudava de manhã, aí eu ia almoçar e tal, e existia duas opções. Ou você ia tirar aquele famigerado cochilo, 1 hora e meia, quem sabe 2 horas, ou então você esperava para ver qual filme ia passar na sessão da tarde, Aí você cresce, vira adulto e tem que pagar as contas, mas vamos lá. Esse Guerreiros da Virtude me marcou muito por conta dos 5 guerreiros do filme, que na verdade são 5 cangurus meio humanos que lutam pra caramba. Então esse filme é meio que uma mistura de aventura, de ação, de fantasia, tem a cara, a impressão total de um filme da sessão da tarde. A gente segue um garoto, com cerca de ali uns 13, 14 anos de idade, chamado Ryan. O Ryan, ele tem uns problemas na perna, ele não consegue ser um esportista como ele queria ser na escola. Ele é meio bulinado ali pelos outros garotos, novidade. E um certo dia ele fica sabendo por um outro cara, um japinha lá, que existe um mundo fantástico, com criaturas fantásticas, com poderes, que usam poderes naturais. Um certo dia o Ryan, por conta desses moleques que faziam bullying com ele, acaba caindo num poço e ele tem acesso a esse outro mundo, que aí a gente encontra esses 5 guerreiros. Esses guerreiros cangurus Kung Fus, eles são uma mistura, O filme é uma mistura de Tartarugas Ninja, porque eles têm lá o mestre deles também. Tem um pouquinho também de Avatar, claro que Avatar foi lançado bem depois, mas por que eu digo Avatar? Porque os guerreiros, eles têm cada um seu elemento, o fogo, a terra, o metal, etc. Então eles não usam armas assim, Tem até lá o bastão, mas o que predominava neles era a porradaria e o uso desses elementos. Esses guerreiros aqui, então, eram os responsáveis por proteger aquele reino chamado de Tal, de um feiticeiro demoníaco, louco lá. O cara é chato pra caramba, mas muito influente e poderoso, tem um exército que quer eliminar essa galera e quer dominar aquele reino todo. E o garoto, o Ryan, vai ajudar eles ali nessa missão. Então esse filme tem diálogo clichê pra caramba, tem momentos pastelões, é um filme que às vezes tem até aquele aspecto meio trash, mas eu confesso que, além do fator nostálgico, é muito legal você ver os guerreiros, os cangurus, eles lutando, Inclusive, eles me lembram um pouco também Power Rangers, porque cada um deles tem a sua cor, meio laranja, azul, e eles são meio rápidos assim, é até uma coisa meio engraçada e ao mesmo tempo divertida.
Esse filme ele custou 35 milhões de dólares e ele foi um verdadeiro fracasso lá em 1997, tanto de crítica quanto de público. Só nos Estados Unidos ele arrecadou apenas 7 milhões de dólares, nem isso na verdade. Mas não deixa de ter aquela sensação boa de filme áureos lá da sessão da tarde. Mano, e o número 2 de hoje é um dos meus filmes favoritos daquela época. Eu tô falando de Pesos Pesados, de 1995, um filme que passou aí 15, 20 vezes no cinema em casa, e toda vez que esse filme tava passando, eu sentava pra assistir. Você acompanha o Jerry, que é um garoto, né, gordinho e tal, que ele é mandado pelos pais deles pra uma espécie de spa e ele fica todo, né, chateado com isso. Vai ser uma chatice e tal. Quando ele chega lá, ele vê o clima no meio da floresta, um casal simpático recebe ele, fala, ó, aqui vai ser legal, tem cama elástica e tal, a gente vai fazer várias atividades. O problema é que nos primeiros dias, logo em seguida, o casal eles precisam entregar o spa, o acampamento, para um cara maluco, um cara louco, interpretado por ninguém mais, ninguém menos do que o Ben Stiller, em um dos seus primeiros papéis aí relevantes. E o cara, ele é louco por conta de malhação, né, de atividade física, e ele promete para si mesmo que ele vai fazer todos aqueles gordinhos entrarem em forma naquele acampamento. E a vida desse grupo, a vida dessa galera vira um inferno. E você vê a guerra entre esse cara, né, interpretado pelo Ben Stiller, e os garotos. Ele faz então esses meninos comer o pão que o diabo amassou. Pão não, porque pão engorda, mas ele faz esses meninos sofrerem bastante. Mas é na verdade na química entre esse grupo de garotos e na reviravolta na história, principalmente da metade pro ato final, que o filme fica cada vez mais interessante. É um filme extremamente divertido, extremamente engraçado. Tem inclusive lá o Kenan, de Kenan Kel, bem novinho, né? O filme tem aí 23 anos de existência. O roteiro é do Judd Apatow, que é inclusive um dos diretores e roteiristas aí da atualidade que mais é influente nesse meio da comédia. Inclusive, se você ainda não assistiu esse filme, dá uma procurada aí que eu garanto que ele vai te divertir bastante. E o terceiro da nossa lista também, um dos meus filmes favoritos daquela época de sessão da tarde, também passou 1 milhão de vezes. Eu tô falando de Pequenos Guerreiros, de 1998. Esse filme aqui fez bastante sucesso, fez uma boa bilheteria aí nos Estados Unidos. Eu acho que ele arrecadou, eu tava pesquisando, eu acho que fez uns 70 milhões de dólares lá. Não é à toa que esse filme também ganhou um jogo para PlayStation, que eu joguei pra caramba, né? Joguei muito aquele joguinho. E a história é uma empresa que eles criam bonequinhos realistas, né? Bonequinhos, tem o grupo de elite, né? Que são os soldados, tem os gorgonoides, né? Que são os inimigos desses soldados, que eles precisam eliminar e tal. O que rola é que um grupo desses bonecos, à noite, eles ganham vida, isso mesmo, eles começam a ganhar vida, e aí o objetivo daqueles soldados é realmente eliminar os gorgonoides, coitado dos gorgonoides, né, que são bonzinhos e tal, fofinhos, e tem o garoto Alan, que ele decide comprar a briga dos gorgonoides e defender eles. E aí os soldados veem o Alan também como inimigo, e aí você tem até um negócio ali que, se eles fossem mais ousados, poderia se tornar até um filme um pouquinho de terror, né? Porque é uns brinquedos começando a atacar os humanos, porque achando que eles ali são os seus inimigos também. Mas não, é um filme light, um filme tranquilo, um filme divertido, memorável. É muito legal você ver essa briga, essa guerra entre as duas raças de brinquedo. O vilão do filme, né, que é o líder dos soldados lá, ele também é bem ameaçador. Eu fico pensando, cara, eu não vejo mais muito desses filmes live action divertido com um alvo para o público infantil. Mas esse aqui definitivamente marcou e me dá aí sempre boas lembranças. Falando em brinquedo, 4 também é um clássico de 1995 chamado A Chave Mágica. Alguém lembra desse filme aqui? Esse filme conta a história de um garotinho que no seu aniversário de 9 anos ele recebe de presente um pequeno armário e um índiozinho. Ele fala, poxa, é isso aqui mesmo? Isso aqui que eu vou ganhar de aniversário? Sabe, quando você ganha meia da avó,
quando você era criança e ficava decepcionado? Pois é, o lance é que esse moleque ele decide botar o índiozinho lá no armário e quando ele depois abre o armário, o índio ganha vida, né? Ele se assusta e tal, o índio também. E cara, é muito legal porque assim como Toy Story, esse filme aqui ele tem esse lance, né, dos brinquedos ganhando vida. Eu não sei vocês, né, mas quando a gente era criança e tal, a gente sempre tinha aquela vontade daqueles brinquedos, bonecos e tal, ganharem vida, serem mais realistas. E esse filme, ele consegue capturar muito bem essa essência justamente porque ele é muito bem produzido, ele é muito bem feito. Na época que ele foi lançado, as críticas também foram, na maioria, positivas, porque essa interação do garotinho com os brinquedos, aí ele vai colocando outros brinquedos lá, eles vão ganhando vida. Inclusive esse filme aí tem referências, né, de outros universos, outros produtos aí que você vai se identificar. E cara, a gente tá falando de um filme de 23 anos atrás e como eles fizeram ali para parecer que aquela galera ali era realmente brinquedo, miniatura, da interação deles com o garoto, né, como se eles estivessem dentro do armário, fundo. Então é tudo bem feito, tudo mágico. E por conta, né, dessa produção bem realizada e tal, deles conseguirem contar bem a história, se você botar uma criança hoje em dia de, sei lá, 8, 9 anos para assistir um filme desse, muito provavelmente ele vai acreditar que aqueles brinquedos ali realmente ganharam vida. Isso é parte da magia, se bem que hoje os meninos estão muito espertos, né? Hoje eu acho complicado, mas eu gosto tanto desse filme aqui também, por exemplo, que um dia, se eu tiver filho, daqui uns anos, né, eu penso em pegar meus filhos e mostrar esses filmes aqui, tanto os anteriores quanto esse, porque é uma sensação assim incrível revê-los. O último filme que eu quero relembrar no vídeo de hoje é um filme que eu também gosto pra caramba, de 1997, tô falando de O Ratinho Encrenqueiro. Aí você fala, Lucas, O Ratinho Encrenqueiro? Sim, meus amigos, esqueça aí um pouco Stuart the Little, que apesar de ser um filme legal, também nostálgico e tal, ainda assim acho o Ratinho Encrenqueiro muito mais punk, muito mais legal, até porque, cara, olha só, ele é um filme que ele tem um lance meio Esqueceram de Mim. Não tem? Você lembra desse filme? É porque a história segue dois irmãos, um mais idiota que o outro, que eles herdam uma mansão, uma casa. Só que a casa tá caindo aos pedaços e eles precisam reformar a casa. O lance é que tem esse ratinho morando lá na casa e eles precisam exterminar o pobre do rato para poder conseguir reformar a casa. E eles não conseguem de jeito nenhum. E é aí que tem esse elemento meio Esqueceram de Mim, porque é o ratinho contra esses dois irmãos. E eles apanham demais, viu? Eles vão fazendo ali umas armadilhas para pegar o rato e eles acabam caindo nas próprias armadilhas. O rato pensa muito mais que eles, é muito mais ágil. Então é um filme bem divertido mesmo. Não diria não só para criança não, viu? Eu acho que qualquer adulto aí de bom humor, se pegar esse filme aqui, eu acho que também vai garantir umas boas risadas com certeza. Bem, e aí, vocês, lembrou de algum desses filmes? Tinha algum aqui que você não se lembrava de jeito nenhum ou não conhecia? Deu uma vontade de rever algum deles? Deixa aqui nos comentários e também deixa nos comentários alguns filmes que passou lá na sessão da tarde, no cinema em casa, mas que não são filmes tão conhecidos assim, tá? Essa é a regra para esse novo quadro aqui. Afinal, filmes que ninguém lembra, mas você não quer esquecer. Por exemplo, não vale Lagoa Azul e Esqueceram de Mim, porque todo mundo fala nesses filmes até hoje. Então, deixa tudo aqui nos comentários. Se você gostou desse quadro, deixar o seu like aqui faz com que o quadro continue. Se inscreva também no canal caso ainda não seja inscrito e clique no sininho para receber todas as notificações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.